Nós esperamos o Senhor que fez os céus e a terra, está pronto, preparado para operar na vida de todo aquele que crê. E eu lhe peço, visita essa pessoa agora. A tua palavra diz em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, tanto do grego até o judeu. Meu Deus, visita essa pessoa agora, para que o Senhor possa operar fortemente na vida deles, que essa operação não fique limitado dentro da igreja, mas que essa operação vá extrapolar esse local e vai chegando lá na casa deles, no coração daqueles, Pai, que se perderam, que estão se perdendo. Está escrito na tua palavra, eu e a minha casa. Então nós não aceitamos perder um que seja da nossa família. Vai visitando aquele que está com a mente virada, aquele que está com o coração ferido, aquele que está distante da tua casa. Meu Deus, visita o pecador, o viciado, aquele que está com problemas graves. Vai visitando agora e vai fazendo cair por terra uma limpeza, uma verdadeira limpeza espiritual nessa casa. Visita o coração dele e liberta-o por completo. O Senhor é o nosso Deus. O que é impossível ao homem é possível a ti, disse o Senhor. E eu lhe peço, Pai, que o Senhor faça essa obra, libertando esse lar, libertando essa pessoa, fazendo com que essa pessoa se volte para ti, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga obrigado, Senhor. Diga, eu creio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Boa noite. Pode sentar em nome de Jesus e abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, porque aqui Deus me deu uma mensagem bem objetiva. Eu quero até hoje, tirar o dia de hoje para buscar um pouco o Espírito de Deus com vocês. Vamos fazer uma pequena busca aqui para você se fortalecer, tá? E não vamos só orar pela família, vamos orar por nós também. Mas eu quero que você entenda isso aqui. Deus mostrou para mim aqui algumas características de servos, pessoas que querem realmente se esvaziar, se render a Jesus Cristo e que estão decididas a servir a Deus de todo o coração. Essas pessoas serão abençoadas. Essas pessoas serão abençoadas. Deus vai honrar essas pessoas no final, que são servas. E aqui tem algumas características bem marcantes dos servos de Deus. Amém? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 em diante. Diz assim, ó: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então havia uma exortação para que aquele povo não recebesse a graça de Deus de qualquer maneira. A graça de Deus é tudo para a gente, irmãos. Só para você entender, né? A graça de Deus é tudo. Sem a graça dele na nossa vida, a gente não tem alegria, não tem paz, a gente fica uma pessoa agitada. Tudo é motivo para a gente achar que perdemos a bênção, que a gente está derrotado, que Deus não nos ama. Tudo é motivo de murmuração. Isso tudo é a falta da graça de Deus sobre a vida da pessoa. Você foi salvo, a graça de Deus está sobre você e não deve sair. E eu não devo receber a graça de Deus de qualquer maneira, de uma maneira vã, superficial. Eu tenho que realmente receber a graça de Deus. Mas ainda não é a mensagem. Versículo 2 diz assim: porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Ele está citando Isaías 49, versículo 8. O Isaías está profetizando sobre Cristo, falando da salvação. Quando ele viesse, ele seria o nosso Salvador. E isso é profecia. Aquele que vai nos ouvir, aquele que vai nos aceitar, vai nos socorrer. É o tempo aceitável do Senhor. Tá, agora a mensagem, versículo 3. Não, eu devo fazer tudo isso, né? Entender que Jesus é o meu Salvador, receber o Senhor, a graça do Senhor, mas não de uma maneira superficial, vã, carnal, né? E aí ele fala: não dando nós escândalo em coisa alguma. Aqui começa uma das mais fortes, eu entendo, se não a mais, uma das mais fortes características de quem é servo. Lendo isso aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, ele fala para eu não causar escândalo em coisa alguma.
é uma das características mais fortes de quem decide ser servo e serva de Deus. Se eu, como servo, faço algo que causa a Deus, ou na minha própria vida, um escândalo, e as pessoas que até questionam o Evangelho por causa do meu escândalo, eu vou ficar arrasado. Isso não podia ter acontecido na minha vida, porque através de mim, as pessoas estão achicalhando o Evangelho, porque por causa de mim, as pessoas estão se afastando do Evangelho. Como que eu pude causar um escândalo e esse estrago tão grande na igreja, esse estrago tão grande no ministério, esse estrago tão grande na vida de alguém? Tem muitos filhos que hoje são desviados, estão numa vida totalmente tortuosa, porque escândalo de pai e mãe. Muitos filhos estão hoje numa vida completamente perdida, escândalo de pai e mãe. Então nós não podemos, é um grande sinal, uma grande característica, tá, de um servo de Deus, uma serva de Deus. Nós não fomos chamados para causar escândalos. Amém, pessoal? De vez em quando eu falo para vocês, nós como crente, às vezes temos que engolir alguns sapos aí, e as pessoas até tiram a gente como pessoas otárias, porque a gente não resolve as coisas de qualquer maneira, a gente sabe esperar no Senhor, e até acha que a gente é boba, mas não somos, nós só somos obedientes, somos servos, então a gente sabe esperar. Amém, Jesus? E sabe que Deus é o nosso vingador, é Ele que vem agir. Então a gente não sai metendo o pé na porta, a gente sabe esperar. Aí alguém vai falar, alguém vai reclamar, alguém vai dizer que a gente ficou bobo demais, alguém vai dizer que a gente está... Não, mas esquece isso, deixa eu falar. Diga amém, Jesus. Eu não posso, a minha vida não pode causar escândalo em coisa alguma. Namoro, noivado, casamento, finanças, saúde, não pode. Em coisa alguma. Ah, mas eu tenho razão. Bom, porque você tem razão, você vai agir igual ao mundo? Porque você tem razão, você vai explodir, xingar, chamar para briga, chamar para rua, para bater, vem cá, vamos ver quem é mais homem. Porque você está com a razão, você vai agir desse jeito como o mundo age? Não. Pastor, isso é um peso. Então, isso é um peso para mim. Mas é um peso, mas não é igual ao peso da cruz que Jesus carregou por você, né? Mas não é um peso maior do que as chicotadas que Ele levou no lombo por você, é? Claro que não é. Pague um preço para servir a Deus. Jesus falou: aquele que me segue deve tomar a sua cruz e me seguir. A gente tem que aprender a pagar um preço para servir a Deus e não causar escândalos. Essa é uma das razões de familiares de crentes estarem se perdendo. Porque na casa do crente, no lugar de ter cantoria, louvores, adoração, tem escândalos. E aqueles que deveriam na casa provar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, são os primeiros a escandalizar. E quem sofre com isso? A própria família. O neto, o filho, aquele que ainda não é convertido, que estava até pensando em ir para a igreja, mas começa a ver coisa errada, começa a ver mentira no pai, mentira da mãe. Os primeiros que se converteram, que querem levá-los para a igreja, mas vê mentira. Como é que fica isso? Ele diz: é o primeiro grande sinal, característica de um servo de Deus: não causar escândalo em coisa alguma. Qualquer situação que você enfrentar, fuja do escândalo daquilo ali. Se aquilo vai escandalizar, larga aquilo lá. Amém, Jesus? Aí ele vai falar aqui, além disso: então, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja... Ah, pastor, está falando de ministério. Poxa, nada a ver, falando da igreja, falando de pastor, obreiro, está falando de ministério, tem nada a ver isso aí, missionário, evangelista. Pastor, está falando de ministério isso aí. Espera aí, eu tenho ministério de marido. Marido é o ministério, porque a Bíblia fala que eu sou o cabeça do meu lar. Ele me deu esse ministério. Você, mulher, tem ministério de esposa. A esposa é o ministério, pastor? Ele falou que a mulher sábia edifica a casa, é o ministério que Ele deu para você ser esposa. Amém, Jesus? Ele te deu o ministério de filho. Que isso, pastor? Honra pai e mãe, seu tempo vai se prolongar aqui na terra. Ele te deu o ministério para ser um filho crente, um filho de Deus, que não dá dor de cabeça para os seus pais, que não causa escândalos para os seus pais.
Ele te deu um ministério. Ele não está falando só de quem é pastor, de quem é missionário, de quem é evangelista. Ele está falando de da sua vida. E o maior ministério de todos que ele deu para a gente, qual é? Servos. Essa aqui é característica de uma pessoa que é serva de Deus. Eu não causo escândalo, então a minha vida não é censurada. Ninguém vai me censurar porque eu não sou causador de escândalo, eu sou um servo. Entendeu isso? Sim ou não? Porque quando você começar a errar sendo de Deus e começar a causar escândalo, as pessoas vão apontar para você e vão censurar você. Como é que você faz uma coisa dessa? Você sendo servo de Deus, você vive na igreja, vive falando de oferta, vive falando de dízimo. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? A pessoa está te censurando. Por que a pessoa está te censurando? Porque você causou escândalo no coração dela. Entendeu? Então eu não causo escândalo, eu não sou censurado. Pelo contrário, olha o que ele vai falar aqui, ó. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes, como ministros de Deus, tornando-nos o quê? Recomendáveis em tudo. Tem 2 pontos aí, eu vou falar sobre isso agora. Então, vamos lá. Eu não causo escândalo, não sou censurado, certo? E sou recomendável. Eu causo escândalo, sou censurado e ninguém me recomenda nada. Então a pessoa fala assim: poxa, eu vou lá na Igreja da Graça, lá em Bangu. Eu ouvi lá no pastor que vai ter uma reunião e alguém me viu escandalizando e vai falar assim: naquela igreja lá da Coronel Tamarindo 2030, não vai não, vai em outra igreja. Poxa, eu posso te falar vários endereços aí, mas ali não vai, porque o pastor de lá, outro dia eu vi ele no shopping e estava fazendo um escândalo lá danado. Eu vi ele no pagode dançando, eu vi ele xingando, eu vi ele, sei lá. Então, causei escândalo na vida daquela pessoa. Agora eu estou sendo censurado por ela, porque alguém falou para ela que viria aqui, e ele falou, e a pessoa falou: não vai lá não, pelo amor de Deus, foge daquela igreja. Eu estou sendo censurado e eu não fui recomendado. A pessoa não recomendou. Não, eu não recomendo que você vá lá, eu recomendo que você vá em outra igreja. Eu não recomendo que você vá lá. Entendeu? Eu estou te dando o inverso para você entender o que o Paulo está falando. O Paulo está falando: se a minha vida não causa escândalo, eu não sou censurado. Pelo contrário, eu sou recomendado. A pessoa vai chamar: está doente, tá? Vá lá na Igreja da Graça, na rua Coronel Tamarindo 2030 em Bangu, passou lá, é uma bênção. Se você for lá, você vai sair curado. Lembra o rapaz do pé que ia amputar e não amputou? Foi assim que aconteceu. A sobrinha não, ela é nora dele, eu acho. Não lembro agora. Tem que tentar entrar em contato com a dona Franciane, né? Faz um tempo que eu não vejo ela aí. Entrar em contato com ela. E ela falou assim: poxa, vai lá na minha igreja. Antes de amputar a perna, vai lá na minha igreja. Você não vai se arrepender. O homem veio, eu fiz uma oração por ele. Ele foi para lá para fazer os testes, a pré-operatório para amputar. Falaram que não precisava amputar naquele dia, que estava melhor. Depois voltou a mesma coisa. Há um domingo atrás ele estava aqui. Já está vindo sozinho, já não está mais andando de cadeira de roda, já não está mais andando de muleta, está andando normal, o pé está inteiro, não vai ser amputado, nem o dedo. Depois falaram de amputar o dedo. Aí falaram comigo, ela mesmo ligou para mim. Eu falei: não. Eu falei com Deus, Deus colocou no meu coração que não vai amputar nada, avisa para ele. Nenhum dedo foi amputado, mas eu fui recomendado. Por que eu fui recomendado? Porque eu não sou causador de escândalo. Porque a irmãzinha viu que aqui tinha a obra de Deus, tinha o poder de Deus, tinha a obra sendo feita com seriedade. Quando precisaram na família dela, ela recomendou: vai lá. Então eu não tenho escândalo, não sou censurado, sou recomendado. Eu tenho escândalo na minha vida, no meu ministério, eu sou censurado e não sou recomendado. Amém, Jesus?
Eu preciso ser servo de Deus. Eu preciso olhar essas características de servo de Deus. Eu preciso lembrar, principalmente nas horas das aflições, nas horas de ira, nas horas de chateações, que eu não sou qualquer um. Eu não posso sair metendo o pé na porta, discutindo com todo mundo, brigando, furioso, nervoso, até chamando para o tapa. Não posso fazer isso. Não seria recomendado ou recomendável se eu agisse desse jeito. Mas eu não ajo desse jeito. Amém, pessoal? Nós devemos ser pessoas recomendáveis. Que alguém fala assim, fulano de tal, o que você acha? Não, fulano de tal é de Deus. Você vai fazer negócio com ele? Pode fazer tranquilamente, olho fechado, porque essa pessoa, se você deixar uma joia na mesa dela, ela vai entrar na sua casa, vai limpar a sua casa, vai sair da sua casa e a joia vai estar lá. Ela não se mete, ela é serva de Deus de verdade. É assim que o pessoal vai falar, vai te recomendar. Está dando para entender sim ou não? Quantas pessoas, irmãos, já me pediram recomendação, não recomendei. Porque se eu recomendar, meu nome está lá. E se essa pessoa fizer besteira, eu tenho a certeza que faria, meu nome ficaria sujo. Pô, foi o pastor Edilson que me recomendou. Eu não recomendo. Já recomendei um monte, que eu via que era servos de Deus. Mas já teve alguns que eu pulei pela tangente, saí pela direita, saí correndo e não recomendei, porque se eu recomendo, ia fazer besteira, tenho certeza que ia, e meu nome ficaria sujo. Está dando para entender onde eu quero chegar, sim ou não? Aí, vamos lá, ele fala assim, então, eu não causo escândalo, eu não sou censurado, e eu então me torno uma pessoa recomendável em tudo. Aí ele vai falar essas características no que eu sou recomendável. Então eu sou recomendável na muita paciência. A pessoa fala, e fulano de tal é paciente demais, fique em paz. Fique em paz, ele é paciente, ele vai resolver tranquilamente. Alguém pode falar isso de você hoje? Não precisa responder. Porque tem gente que fala assim, não fala com ele não. Não, pelo amor de Deus, não fala com ele não. Porque nervoso que só tem paciência. Se falar com ele vai arrumar problema. Fica quieto. É o contrário. É o contrário ou não é? É o contrário. Aqui eu tenho que ser recomendável na muita paciência. As pessoas, não, pode falar com ele, resolve. Ele vai sentar, vai conversar. Ele é paciente pra caramba. É servo de Deus. Nas aflições, eu tenho que ser recomendado nas aflições. Então, não tem essa história de porque nas aflições eu vou perder a paz, ou não vou saber ajudar aquela pessoa aflita. Eu sou recomendável nas necessidades. Oh, glória a Deus, hein? Mesmo passando necessidades, mesmo com lutas, eu ainda sou servo de Deus. É o que o Paulo está dizendo. E ele passava por grandes necessidades, por fome muitas vezes, não tinha nem onde dormir direito, às vezes dormia no relento, mas ele era recomendável nas necessidades, ele não se afastava de Cristo. Eu sou recomendável nas angústias. Estou angustiado, vou sair da igreja. Que isso, irmão? Maluquice é essa? Você não é recomendável não. Agora que você está angustiado, agora que você tem que se envolver ainda mais com Deus. E a pessoa fala assim, poxa, essa pessoa está numa angústia violenta, mas está mais agarrada com Deus ainda. Você é recomendável nas angústias. Diga amém, Jesus. Nos açoites. Oh, meu Pai, como nós somos açoitados, né? Esse dia eu estava falando sobre uma reportagem, e a capa da reportagem era pastor mata menina em BH. Cara, essa reportagem, essa capa de reportagem, mexeu comigo. Eu falei, caramba, pastor, meu Deus do céu. A gente luta para poder ganhar as almas, luta para ser santo. Esse pastor foi fazer essa loucura. Eu comecei a imaginar um monte de coisa. Falei, será que esse pastor tentou estuprar, agarrar, depois matou? Meu pai do céu, que pastor doido é esse? Só que a reportagem falava pastor, né? A verdade de uma coisa, eu vou ler primeiro, antes de julgar. Não estou defendendo o cara não, pelo amor de Deus. O cara matou mesmo a menina, tem que ser preso, tem que pagar todo o preço que ele tem que pagar, pelo amor de Deus, não estou defendendo. Mas ó, você vai entender o que eu estou falando. Quando eu fui ler, estava assim, pastor já tinha a sua igreja fechada há 1 ano.
era pastor, irmão. Não era pastor, era ex-pastor. O cara já estava com perturbação na vida, teve que fechar a porta dele, fechar a igreja dele, não conseguiu abrir mais. Estava 1 ano sem pastorear, 1 ano fora da igreja. Mas ia vender, se fala ex-pastor, ia vender mais do que falar pastor. E aí o nosso nome fica entrando. A maldade desse povo da mídia. Porque a pessoa passa e fala assim, ó, os pastores são todos iguais. Olha o pastor que fez lá em BH. Mas o cara nem pastor era mais, irmão. Já estava 1 ano com a porta fechada já tinha tido alguma perturbação na cabeça dele já, porque pastor não fecha a porta desse jeito. Sim ou não? Está dando para entender? Mas olha a maldade, porque não coloca lá, ex-pastor, 1 ano sem igreja, sei lá, 1 ano sem pastorear, mas matou a menina, ele matou mesmo, está preso já, e tem que pagar o preço mesmo. Não estou defendendo ele não, só estou dizendo que a tendência, né, para açoitar a gente, né? Por quê, irmão? Eu fiquei pensando o seguinte: imagina um jovem que a mãe quer ganhá-lo para Cristo, vive falando da igreja, dos pastores, e o jovem fica zombando da fé dela o tempo todo, o filho. Como que esse jovem vê uma coisa dessa? Pastor mata a menina de 12 anos em BH. Como que esse jovem vai chegar em casa com a mãe? Ele já é abusado, já não gosta do evangelho, a mãe está tentando ganhar. O que ele vai falar para essa mãe? Mãe, a senhora viu a reportagem lá? Viu lá? E eu estou te falando, pastor quer roubar seu dinheiro, pastor agora está matando até criança dentro da igreja, só tem que sair da igreja. Esses pastores, nenhum deles presta, porque a própria declaração, a própria reportagem coloca todos os pastores no mesmo saco. Pastor faz isso. Olha a mensagem que ele está passando para quem está com a cabeça perturbada. Você entendeu? Sim ou não? É isso, irmão. A mensagem que está passando é essa. A ideia é, você não pode gostar de pastor não, porque pastor é tudo assim, tudo não presta. Aí você vai ver a reportagem direitinho, a maioria não vê. É assim ou não é? A minoria vê, a maioria não vê. A maioria só vê o que está estampado lá em letras grandes, garrafais e em negrito. Só, pum. E aí já sai descendo a lenha e batendo em todo mundo. Mas foi um cara, ex-pastor, nem pastor era mais, que fez isso. E tem que pagar mesmo. E vai pagar. Já está pagando, aliás. Então não vai entender? Então, mesmo nesses açoites, ou nas prisões, ou nos tumultos, ou nos trabalhos, ou nas vigílias, ou no jejum, eu tenho que continuar sendo recomendável. Então não é porque eu estou passando açoite, sendo açoitado, que eu não sou recomendável. Eu tenho que continuar sendo de Deus. Não é porque eu estou nas prisões que agora eu vou deixar de ser recomendável. Eu agora vou ser alguém que erra e é censurado e não recomendável. Não, eu tenho que continuar sendo a pessoa que não causa escândalo em coisa alguma, que não é censurado e que é recomendável. Não importa se eu estou enfrentando açoites, perseguição, não importa nada disso. Eu tenho que continuar sendo recomendável. É assim que nós vamos ganhar a nossa família para Jesus. Amém, pessoal? Quando alguém for falar mal de você, da sua família, for falar mal de você, tem que ter alguém para te defender. Não é possível, irmão. Tem que ter alguém para... Não, papai é de Deus agora, você está errado. Não, você não viu como é que ele mudou? Você não viu como é que ele agora chega mais cedo em casa? Você não viu como é que agora ele trata a mamãe com carinho, com amor? Você não viu a mudança? Não é possível que você não tenha visto a mudança. Não, meu pai é uma benção agora. Tem que ter alguém que te defenda, não é possível. Amém, Jesus? Agora, se você está na igreja e continua causando escândalo dentro de casa, no trabalho, na rua, com os vizinhos, com seu cônjuge, com seus filhos, se continua causando escândalo, vai ser censurado e não vai ser recomendável. E quando passar a aflição, você não é recomendável, não vai suportar. Quantas pessoas se afastaram de Cristo porque não suportaram a aflição? Os açoites, as prisões, os trabalhos, as vigílias, os jejuns. Ele está falando só de coisa ruim aqui. Além da paciência, aflição, necessidade, angústia, açoite, prisão, tumulto, trabalho, vigília e jejum. Vigília, né? A noite toda acordado. Agora, olha o 6. Ele também fala que eu tenho que ser recomendável em tudo mesmo, né? Ele fala, ó, na pureza, vê se não muda a conversa agora. Vê se não muda a conversa. Na pureza, na ciência, no conhecimento, né? Na longanimidade,
muita paciência, muita capacidade de esperar, né? Na benignidade, tem que ser bom, coração benigno, não maligno. No Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por amor, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, não enganando ninguém. Às vezes você pode ser recomendável, mesmo ali sendo caluniado, mas você tem que ser verdadeiro. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo e eis que vivemos. Como castigados e não mortos. Como contristados, muito tristes, né? Muito para baixo, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. É assim que nós temos que ser recomendáveis. Amém, Jesus? Então eu não causo escândalo. Não causei escândalo. Ninguém vai me censurar. Ninguém vai me censurar. E eu vou conseguir ser recomendável em todas essas situações. Tanto as difíceis, ele começa com situações ruins, né? Aflição, açoite, prisão, tanto as ruins, como nas boas, a benignidade, longanimidade, Espírito Santo, amor não fingido, palavra da verdade, poder de Deus, arma da justiça, honra e por desonra. Não importa, Deus vai vir e vai mostrar que eu sou digno de ser recomendável, que de alguém chegar e falar assim, ó, pode ir lá, pode aceitar, pode fechar um contrato com esse pastor, pode fechar um negócio com ele, pode confiar na palavra dele. Ele falou? Quem falou? Pastor Jesus falou? Falou. Não, então ele vai fazer. Pode ficar tranquilo, porque ele, quando fala, ele faz. Recomendável. Amém, Jesus? Não é aquela pessoa 7-1 que ele falou, mas deu uma parcela? Não, tomou uma volta. Tomou uma volta. Eu conheço esse pastor, já tomou uma volta. Meu Deus do céu, misericórdia. Que coisa chata, né? Eu lembro uma vez, num bairro que eu fui pastor, que tinha uma senhora que sentou assim, ela estava meio inquieta, mas dá para ver que ela era de Deus, né? No final do culto, ela pediu para atendimento, fui falar com ela. Falou, pastor, eu sou da igreja X, assim, 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 e meu pastor me colocou como tesoureira, e eu estava lá, é uma igreja pequena, de bairro, né? Me colocou como tesoureira, eu estava lá, uma vez ele chegou e me pediu, e tinha que comprar um não sei o que lá para a igreja, e ele me pediu para me comprar com o meu cartão, porque não tinha dinheiro em caixa. Eu emprestei meu cartão, meu pastor está comprando uma coisa que supostamente é para a igreja. O pastor, ele comprou uma coisa que não tinha nada a ver, o negócio nem ficou na igreja, terminou indo para a casa dele. Mas até aí também tudo bem, é meu pastor, ele passou meu cartão, mas é meu pastor. Só que chegou no mês e ele não pagou. E contou uma história, eu segurei a primeira, chegou a segunda a passar e não pagou. Passou, aí não, né? Falei, mas por que você está, né? Eu fico achando muito engraçado. Como que alguém fica numa igreja e depois vai para o outro pastor em outra igreja e quer que o pastor, como é que fala? Transmita um parecer para ela. Eu não vou falar contra o servo de Deus, eu não sei o que está acontecendo. Todo lado tem duas histórias, o pessoal fala, né? Então tem que ouvir a história do outro primeiro para saber se foi desse jeito. Mas eu falei com ela, falei, irmã, eu não concordo com isso. Pegar seu cartão, não. E se ele pegou, tem que pagar, porque a Bíblia fala, ninguém devassa coisa alguma. Pois é, pastor, mas ele não pagou até agora. E eu estou pagando tudo. Poxa, mas isso está errado. Eu falei, o que a senhora vai fazer a respeito? Eu não sei, pastor, acho que eu vou pagar e vou deixar isso para lá. Mas a senhora vai continuar fazendo isso? Eu não sei, pastor, sinceramente. Eu falei, então vamos orar, e a senhora decide o que a senhora vai fazer. Mas também ficar lá para poder vir para cá para reclamar do seu pastor, então por que você está fazendo isso? Não era nem para estar mais ali. Mas olha o que esse homem está fazendo, o que ele estava fazendo, se é que fez de verdade, né? Olha o que ele estava fazendo no coração daquela jovem senhora. A mulher já estava completamente assustada e desanimada com a igreja dela, né? Amém, Jesus? Numa dessas, essa pessoa pode se desviar, porque o pastor não teve juízo, se foi aquilo realmente, porque eu não tive não tem como falar com o pastor, não vou me meter na casa dos outros, vou me meter na minha casa. Amém, Jesus? A casa dos outros eu não vou meter na casa dos outros. Então eu não sei se foi do jeito que ela falou, mas se foi, olha que escândalo, irmão.
Jesus falou: ai daquele que desviar um dos meus pequeninos. Um dos meus pequeninos. Imagina uma igreja toda. Um dos meus pequeninos. Ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. Melhor lhe fora que amarrasse no pescoço uma corda de moinho e se jogasse no mar. Então, não causa escândalo, não sou censurado e sou recomendável. Eu sou recomendável mesmo que seja na tristeza, nas dificuldades, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nas vigílias, tudo bem. Mas também sou recomendado na parte boa também, na longanimidade, na benignidade, na presença de Deus, na palavra da verdade, na palavra da justiça. Eu sou recomendável. Se alguém está doente, vão me recomendar. Vai lá no pastor Ednilson. Se alguém quer eu acabei de atender uma jovem da igreja, entrou em contato comigo e passou: posso passar teu telefone para uma jovem que é amiga minha, não é da igreja, da nossa, é de outra igreja, mas está desviada e precisa de uma atenção. Eu falei: passa, eu vou ganhar essa alma, passa aí. E a jovem entrou em contato. Os pastores estavam conversando comigo, eu estava atendendo elas, falando, eu só ouvindo e atendendo. Chegou uma hora que eles falaram tanto que eu disse: não estou atendendo uma jovem aqui, tive que dar um cortezinho. Mas eles não sabiam que eu estava atendendo. Eu estava atendendo, ela falando, atendendo. Uma perturbação na cabeça, uns sons estranhos, essas coisas assim. Aí eu dei a palavra, mostrei que o sonho vem do muito pensados, muitos pensamentos, as muitas preocupações. A Bíblia fala isso, né? Os sonhos vêm das muitas preocupações. Mostrei para ela, falei: você está anos já fora da presença de Deus. O diabo está tentando perturbar sua mente. Vem para a igreja. Eu moro longe, mas eu vou ver se eu consigo ir aí domingo com a minha amiga. A amiga dela é daqui. Falei: não, você vem. Aqui você volta para Cristo, vê a mudança, a diferença. Depois a gente direciona você para uma igreja mais perto da sua casa, já que você mora longe. Amém, pessoal? Então, assim, por que essa jovem da igreja me recomendou para que eu falasse com uma jovem amiga dela, desviada do evangelho, e estava com a cabeça meio agitada? Por quê? Por causa disso aqui. Porque não tem censura, não tem escândalo. Eu não saio falando da vida dos outros. Você ouviu falar o nome da pessoa? Não ouviu. Você ouviu falar o bairro que ela mora? Não ouviu. E eu consegui dar a ela uma palavra e ela ficou de vir à igreja. Falou: pastor, estou entendendo então. Então não vai acontecer nada comigo? Não vai acontecer nada não, irmão. Esquece isso, Deus é maior. Mas vem na igreja, só está precisando voltar para Jesus. Você está entendendo, sim ou não? Recomendáveis. Essa é a palavra de hoje. Você precisa entender que as características do servo de Deus é não causar escândalo, não ter censura e ser recomendável. Com todos isso aqui, com tudo isso aqui, não é só na parte boa, com o amor de Deus, o amor não fingido, com benignidade, Espírito Santo, palavra da verdade, não é só isso não. É também com as aflições, com os trabalhos, com as prisões, com os açoites. Eu preciso ser recomendável para tudo isso. Então não é porque eu estou sendo açoitado que eu vou largar Jesus. Não, eu sou servo de Deus. Eu fui recomendado para os açoites também. Amém? Os açoites de vez em quando vêm no nosso lombo, irmão. Ou não vem? Vem, e vem forte, hein? E vem forte. Às vezes vem forte, você fica até meio sufocado, meio angustiado. E agora, o que eu faço? Calma, você foi recomendado. Deus está confiando em você. Deus está acreditando que você vai conseguir passar por isso. Ele vai te ajudar a passar por isso. No final, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. No final, o impossível a nós é possível a Ele. Então espera e seja uma pessoa recomendável. Seja uma pessoa que não vai causar escândalo em coisa alguma, mesmo que você tenha toda a razão para causar um escândalo. Isso não é mais a sua praia. Você vai fugir disso e você não vai ser censurado. Não tem como te censurar. Você não causou o mal? Diga amém, pessoal. Pode ter a certeza que Deus vai te honrar bastante. Só uma dica para você. Provérbio 18. Só uma dicasinha para você. Tem uma coisa boa aqui para você aprender a ser uma pessoa que não causa escândalo, que não é censurada e é recomendável. São características do servo de Deus.
boas características. Cadê Provérbios? Vem você aqui. Isso. Capítulo 18, versículo 10. Provérbios 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Então, qual é a minha torre forte? Qual é a torre que eu tenho que correr para me refugiar, para me guardar, para me proteger nas horas de aflições, nas horas em que eu sou recomendável, mas eu enfrento aflições, angústias, todo mal. No lugar de ficar reclamando, murmurando, poxa vida, eu passei a servir a Deus, piorou a coisa, e no lugar de reclamar, de murmurar, de se entregar, de abaixar a cabeça, o que eu tenho que fazer? Ir para o nome do Senhor. Diga amém, Jesus. Bota a nova tradução da linguagem de hoje para mim. É logicamente semelhante, né? Mas tem um detalhezinho ali que eu acho que é bom falar. O nome do Senhor é como uma torre forte. Então não é uma torre, né? É como uma torre forte. É o nome de Jesus, é o nome do Senhor. Para onde as pessoas direitas vão e ficam em... Quem são as pessoas que vão ficar em segurança no nome do Senhor? As pessoas direitas. Não é a pessoa torta, são as pessoas direitas. Então, se alguém foi torto contigo, não se entorte com essa pessoa. Não queira agora pagar com a mesma moeda, não queira agora ofender também, não queira agora ser aquela pessoa causadora de escândalo, porque te causaram escândalo, você quer causar escândalo, porque agora te maltratar, você quer maltratar, porque te xingar, você quer xingar, porque te trair, você quer trair, porque te mentir, você quer mentir. Não entra nessa. Não é porque alguém agiu torto com você que você tem que agir torto de volta. Amém, Jesus? Nós fomos chamados... É um chamado, é um ministério. Nós fomos chamados para manter a nossa vida sem nenhum tipo de escândalo. Que peso, pastor? Jesus levou um peso maior do que esse para você na cruz. E você ama isso. Ama saber que você tem a vida eterna, porque Ele morreu por você. Está na hora da gente carregar o peso por Ele. Amém, Jesus? E não é nada demais, irmãos. É só fazer o que é correto. É só saber frear a sua língua, saber frear o seu ódio, a sua ira, a sua explosão. Tem que saber frear essas coisas, para a gente não causar escândalo, e aí ser censurado e não ser recomendável. Aí vem a aflição, vem isso, vem aquilo outro. Mas Jesus não recomenda. Você não é recomendável para aquilo, você não suporta nada disso. Mas se a vida bater na sua porta com alguma coisa dessa, Deus está falando, não, esse aqui é recomendável, vai passar e vai ser melhor ainda para ele. Diga amém, Jesus. A torre é o lugar que eu tenho que ir. E qual é a torre? O nome do Senhor é como uma torre forte. Não é a torre exatamente, é o nome. Que hoje a gente sabe, em Provérbios não existia o nome, né? Mas hoje não existia o nome de Jesus, né? Existiam os nomes de Deus, tem vários, né? De Deus, que eu sou a minha bandeira, o Senhor é a minha paz. Então isso tudo é nome de Deus que tinha no passado. Todo esse poder Deus colocou no nome de Jesus, quando Ele foi batizado nas águas. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Quando Ele terminou a obra dele na cruz, morrendo ao terceiro dia, ressuscitando, Deus deu o poder e colocou o poder todo no nome de Jesus. O nome de Jesus é a nossa torre forte, para onde a gente tem que correr hoje. Aí eu te pergunto, quem aqui tem parente que ainda não é salvo? Não tem salvação para ele ainda. Pastor, quem tem parente que não é salvo? Tá. O justo vive pela e não por vista. Tá. A Bíblia fala, se creres no Senhor Jesus Cristo, completa para mim, serás salvo tu, e o justo vive por fé, não por vista. Quem aqui tem parente que ainda não é salvo? Diminuiu as mãos. Algumas mãos se levantaram. Tá bom, de novo. O justo anda pela e não por.
E a Bíblia fala que se eu crer em Jesus, a minha família vai ser salva junto comigo, certo? E eu ando pela fé. Então quem tem parente aqui que não é salvo? Ainda levantou duas mãos. Vou explicar de novo. Eu fiz essa dinâmica hoje o dia todo. Se Deus fala comigo, se você crê em mim, você é salvo, a sua casa também é salva, então minha casa é salva. Está entendendo? Eu não aceito perder o meu filho para o diabo, porque Deus falou comigo que se eu acreditar nele, meu filho vai ser salvo. E eu ando por fé, eu não ando por vista. Não importa o que eu estou vendo meu filho fazer, não importa o que eu estou vendo a minha filha fazer, Deus me garantiu, se eu creio nele, minha família é salva. Se eu ando por fé, então quando eu buscar o nome do Senhor, a torre forte, eu tenho que pegar esse nome e determinar. Alguém falou para mim que o meu filho de novo está lá na boca de fumo, mas eu estou na minha torre forte, e no nome do Senhor, na minha torre forte, eu digo: o meu filho é pregador do evangelho, o meu filho não é viciado. Isso é a maneira de falar. Isso é correr para a torre forte, que é é como o nome do Senhor. Aliás, o nome do Senhor que é como uma torre forte. Entende? Então você vai contra o que você vê, contra o que você sente, contra o que está diante de você. Você então está se refugiando, tendo segurança no nome do Senhor, que é como uma torre forte. Aí você pode usar o diabo, esse nome contra o diabo, mostrar para ele que você crê no que está escrito e não no que seus olhos estão vendo. Meus olhos veem, meu irmão não é salvo ainda. Um dos meus irmãos. Meus olhos veem, uma das minhas irmãs não é salva ainda. Mas, na minha concepção, meus irmãos já estão todos salvos. Está determinado. Eu e minha casa. Diga bem, Jesus. Eu posso resumir minha casa aos meus filhos, mas posso ampliar para os meus irmãos. É meu sangue. Diga bem. Está dando para entender? Eu fiz essa dinâmica o dia todo. O pessoal ficou demorando para entender. Até que eles entenderam. Ah, entendi. E eu estou levantando a mão toda hora, mas agora eu entendi. O nome do Senhor é como torre forte para mim. É como torre forte. Se eu sou uma pessoa que não causa escândalo, não sou censurado, sou recomendável, eu posso correr para esse nome. E na hora que chegou a má notícia, ou que eu vi ele caído de novo, ou que eu vi aquela pessoa de novo naquela prática errada, eu posso correr para a torre forte, é onde eu estou seguro, e dizer: diabo, na minha vida você não toca, família você não toca, não vai tocar nele, eu estou mandando não tocar nele, você está amarrado em nome de Jesus. Porque esse nome é a nossa torre forte. E sem escândalo, sem censura, e recomendável, eu posso usar esse nome. Eu tenho todo o direito de usar esse nome. Não andamos por vista, andamos por fé. Então não diga que você tem algum parente perdido. Não diga isso. Não diga isso. Diga: está determinado, já são salvos em nome do Senhor. Alguém vai dizer: mas está no tráfico, não importa. Mas está nas drogas, não importa. Mas está na homossexualidade, não importa. Mas está sei lá o que, está na feitiçaria, não importa onde ele esteja, irmão. Vai ser salvo em nome de Jesus. Vai ser por quê? Porque Deus prometeu a você e sua casa. Você crê em mim, você e sua casa. É batalha. É ou não é? Tem gente que tem que perder, sei lá, uma perna para poder aceitar Jesus. Tem gente que tem quase que perder a vida, ficar lá em coma para poder aceitar Jesus. Tem gente que tem que ficar, sei lá, pobre, é rico e fica pobre para poder aceitar Jesus. É uma batalha. É ou não é? A visão. O irmão ali, o filho do irmão ali, hoje é uma bênção o filho dele, toca na igreja e tudo, é do louvor e tudo, mas teve que perder uma vista para voltar para Jesus, para receber as duas, para aceitar Jesus. Irmão, agora ele é recomendável na aflição, agora ele é recomendável nas angústias, mas ele é recomendável, por quê? Porque ele agora anda na presença de Deus. Diga amém, Jesus. É bom esse testemunho ali, para essa mensagem que eu estou te falando. A gente quer fazer do nosso jeito, irmão. A gente quer que tudo venha de acordo
com o que a gente desenhou para a nossa vida. E ninguém desenha para a sua própria vida angústia e aflição. Ninguém desenha para a sua própria vida açoites e traições. E ninguém desenha isso para a sua própria vida. Então a gente quer que tudo de Deus aconteça, mas na mais perfeita ordem. E nem sempre vai ser assim. Às vezes vai ser na desordem. Eu é que tenho que me manter. Amém? Firme, sem escândalo, sem ser digno de ser censurado. E, qual é a terceira? Eu falei? E ser recomendável em tudo. Diga amém, Jesus. Aí eu posso correr para o nome do Senhor, que é como uma torre forte para mim. Eu posso, quando eu invocar o nome do Senhor, o diabo vai falar, não posso mais tocar nele. Ele foi para a torre forte dele, já era. E você vai ver Deus operando na sua família em nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Que coisa boa, né, irmão? A palavra de Deus se abre para a gente de uma tal maneira, né? Agora vamos viver isso em nome de Jesus. Vamos orar, fique de pé. Você já deve ter percebido que a minha voz está meio... E conforme vou falando, vai ficando pior. Deixa eu te falar. Domingo à noite eu comecei a sentir essa irritação na garganta. Aí veio querendo uma gripe, entra, sai, querendo chegar. Mas eu consegui gravar a minha televisão na segunda-feira e tudo. Ontem foi meio difícil, não consegui nem jogar futebol. Hoje já amanheci um pouco melhor. E agora já estou melhor ainda, mas a garganta ainda sinto. Eu estou evitando hoje até atender as pessoas. Espero que você entenda isso. Porque, pastor, você não tem fé? Tenho, mas é simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Então, se eu sou assim, se eu estou desse jeito, por que eu vou ficar falando com você, perto de você, né? Vamos manter uma certa distância aqui e não custa nada fazer isso, tá? Eu não tenho nada, já estou curado em nome de Jesus. Mas é bom, né? É o recomendável que fala, né? Então eu vou fazer no final do culto, finalzinho do culto, eu não vou estar atendendo. Amém, Jesus? Para evitar certas coisas mesmo aí, tá? Depois ninguém ficar falando, foi o pastor que me passou isso. Não, foi coisa nenhuma, está amarrado, já estou curado em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos então, vamos orar agora, Pai.